Saudações a Cris e a todos os ouvintes do canal. Me chamo Josué, moro em uma pequena cidade de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, que faz fronteira com a Paraíba. Bom, sempre que posso, Cris, eu escuto os seus relatos à noite quando eu chego do trabalho. E uma dessas vezes meu avô também escutou relatos contados por pessoas antigas. Então meu avô João resolveu me contar uma história macabra e pediu que mandasse para você. Eu contarei na primeira pessoa para que vocês possam me entender melhor. Boa noite a todos. Me chamo João, tenho 85 anos e quando tudo isso aconteceu era inverno por volta da década de 70. Não me lembro bem o ano exato, mas estava na casa dos 30 anos e já tinha minha própria família e morávamos em um pequeno sítio um pouco afastado da cidade. Uma vez à noite, na minha velha carroça, puxando o meu velho cavalo, que ia bem devagar porque os anos já lhe pesavam nas costas, estava vindo tranquilamente, mesmo devagar continuávamos o nosso caminho. Naquele dia estávamos trazendo mantimentos para casa para poder passar o mês. Quando estávamos passando em uma curva da estradinha de terra, eu vejo um homem todo vestido de preto, com um chapéu de aba bastante larga, esperando talvez que eu o levasse. Eu, como um bom homem, parei ao seu lado e perguntei se ele precisava de carona. Ele respondeu que sim, com um leve movimento de cabeça. Quando ele levantou seu rosto, eu pude ver um homem bem velho, com centenas de rugas cobrindo a sua pele, a pele que estava judiada pelo sol do sertão. Ele parecia ser um homem que trabalhava na terra. Assim que ele subiu e sentou ao meu lado, nessa hora senti um arrepio que fez o meu sangue gelar. Mas fiquei na minha uma boa parte do caminho. O Senhor ficou também em silêncio, até ele começar a assobiar umas canções fúnebres, tipo aquelas canções de igreja quando as pessoas cantam em velórios. Aquilo era medonho, mas não tive coragem de puxar assunto. Quando passei na frente da casa da família de amigos, o Senhor simplesmente me disse para deixá-lo lá, com uma voz cavernosa e assustadora. E ao ouvi-lo, dei a benção a mim mesmo. Deus me proteja. E novamente senti um frio percorrer toda a minha pele. Quando o Senhor misterioso já tinha descido, ele disse para mim: seu cavalo não passa dessa noite. Ele está bem cansado e doente. Eu, com os olhos esbugalhados, não conseguia falar nada. Queria lhe perguntar por que ele estava dizendo aquilo, mas simplesmente fiquei mudo. Não conseguia falar nada de tanto pavor. Ele simplesmente tocou a aba do seu chapéu e foi em direção na casa dos meus amigos, ali na beira da estrada de terra. Acredito que ele poderia ser algum parente distante ou somente um amigo da família, mas confesso que fiquei curioso para saber o que será que ele estava fazendo lá àquelas horas da noite. A porta estava fechada. Ele abriu a porta, que parecia estar trancada, com toda a intimidade e foi entrando, fechando a mesma logo em seguida. Passou-se alguns segundos, então peguei as rédeas do meu velho cavalo e segui para casa. Cheguei em casa bem cansado no dia de compras na cidade. Tomei banho, jantei, então logo fui dormir. Mas por volta das 6 horas da manhã, 3 golpes fortes na porta me acordaram. Vieram me avisar que a dona Emília tinha falecido. E a dona Emília morava naquela casa. Era a mesma casa onde tinha ficado aquele homem misterioso. Fui correndo ao curral buscar meu velho cavalo para ir na casa dos meus amigos para ver se poderia ajudá-los de alguma forma. Ao chegar no curral, a cena foi mais triste ainda. Meu velho cavalo, companheiro de longas datas, também havia falecido. Fiquei extremamente triste. Lembrei com muito pesar as palavras daquele velho senhor.
Mas eu ainda tinha que tentar ajudar a família da Dona Emília. Não enterrei meu cavalo logo naquele momento, pois também as pessoas da casa da Dona Emília eram muito próximos a mim. E eu tinha que estar presente na sua dor e dar meu apoio de início, mas no final da tarde viria sepultar meu velho amigo. Chorando pela perda do meu cavalo, corri a pé mesmo para a casa da Dona Emília, para ver o que eu poderia ser útil. Conversando com o filho da Dona Emília, perguntei quem era o senhor velhinho, que entrou na casa dele por volta das 21h30 da noite passada. Ele me disse: "Que homem?" Ninguém tinha ido lá em casa, nem de dia nem de noite, mas esse horário que você disse é o mesmo horário em que minha mãe faleceu. Eu gelei diante daquelas palavras e disse a ele: "Marcos, acredito que na minha carroça eu tenha levado a morte." Contei-lhe tudo o que tinha vivenciado na noite anterior. Contei sobre o velho misterioso que havia dado carona, e ele estava vestido com roupas pretas, chapéu com abas grandes e pele queimada do sol do sertão. Os seus assobios de cânticos fúnebres e ainda mais a premonição da morte do meu amado cavalo. Marcos, filho de Dona Emília, ficou assustado e confirmou que não conhecia ninguém com essas características e que ele estava sozinho com sua mãe naquele horário. Mas ele disse que estava no quarto de sua mãe e escutou a porta abrir. E quando ele foi olhar na sala, viu que a porta continuava fechada e com pouco tempo depois percebeu que sua mãe não respirava mais. Amigos, essas experiências foram horríveis. Olha que eu já vi muitas marmotas de visagens e assombrações aqui no sertão. Mas essa é a mais terrível, que até hoje, depois de muitos anos, eu carrego gravada na minha memória e não esqueço o rosto daquele velho misterioso. Agradeço a atenção de todos por ouvirem o meu relato. Olá, Cris, boa noite. Vim aqui contar uma história que a minha avó, que tem descendência mexicana, nos contava sempre quando éramos crianças. Achei essa história bem interessante, por isso estou enviando para você. Em uma pequena cidade fora da cidade grande, morava uma menina chamada Ana. Ana era uma menina feliz, sempre brincava perto do rio depois da escola. Mas tudo mudou quando começou a ouvir rumores sobre a Chorona. Um espírito que chorava pelos seus filhos perdidos e perseguia aqueles que se aproximavam da água à noite. Uma noite, Ana decidiu ficar mais tarde do que o habitual. Enquanto jogava, ouvia um choro de partir o coração vindo do rio. Lembrou-se das histórias e sentiu um arrepio percorrer suas costas. Olhou em volta e viu uma figura na água. A mulher vestia um vestido branco, com um cabelo preto comprido, cobrindo o rosto dela. Ana soube imediatamente que era a Chorona. Assustada, ela começou a correr para casa. Mas o choro ficava ainda mais forte e sentia que a figura estava seguindo-a. Chegou ofegante e fechou a porta de repente. Os seus pais a encontraram pálida, tremendo, mas não acreditaram nela, pensando que tinha sido apenas a sua imaginação. Os dias se passaram e o choro da noite tornou-se constante. Ana não conseguia dormir e seus pais começaram a ficar preocupados. Uma noite, eles decidiram ficar acordados para ver o que a filha dizia. Logo depois da meia-noite, eles ouviram o choro. Eles espreitaram pela janela e viram a Chorona flutuando perto do rio.
Alarmados, eles procuraram a ajuda de um ancião do povo, conhecido por seus conhecimentos em lendas e espíritos. O velho disse-lhes que a Chorona procurava seus filhos perdidos e que tinha sido atraída por Ana por uma ligação especial. A menina era a reencarnação de um dos filhos da mulher que tinha perdido. O velho lhes deu um amuleto e explicou-lhes que tinha que colocar uma oferenda no rio para acalmar a Chorona. Nessa mesma noite levaram flores e velas para a água. Quando a Chorona apareceu, Ana, tremendo, ofereceu-lhe o amuleto e as flores. O espírito parou e, por um instante, o choro parou. Mas quando eles pensaram que tinha tudo acabado, a Chorona virou-se para eles e com um sorriso macabro: "Obrigado por me devolver o meu filho", disse ela e desapareceu na multidão. Desde aquele dia, o rio ficou em silêncio, mas Ana sabia que a Chorona estaria sempre a observando. Obrigada, Cris, por ler essa história que a minha querida avó nos contava.